Olá pessoal, meu nome é Yolanda Silva e hoje nós vamos falar do livro Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Eu li aqui no Kindle, minha primeira leiturinha no Kindle. Fui acompanhar minha mãe no procedimento para curar o glaucoma e enquanto estava eu lá, eu reli esse livro, na verdade, que foi uma leitura que eu passei para os meus alunos do segundo ano do ensino médio. E aí eu precisei reler novamente, obviamente, porque eu quero fazer algumas atividades. Mas eu vou ser sucinta com vocês aqui. Quanto à narrativa, a história é narrada em terceira pessoa, em que nós temos, né, um narrador contando a história do rei Arthur, de Merlin, de Viviane e de todos esses personagens que já são tão conhecidos da nossa literatura, principalmente a literatura de fantasia que muito se inspirou nessa obra aqui. Mas eu vou resumir aqui para vocês e depois eu vou dar dicas de livros inspirados nessas obras, né? Então, a narrativa começa, né, no reino de Camelot e o rei Tintagel, o nome dele é esse, se eu não me engano, ele está em batalha, né? E tem um outro rei chamado Uther Pendragon, que ele tem o maior desejo pela rainha Igraine, a mulher do Tintagel. Gente, você fala aí, o rei Uther Pendragon, ele pede para a Merlin fazer um feitiço para que ele consiga ter relações sexuais com a mulher de Tintagel, né? E aí Merlin faz o que ele pede, mas em troca pede um presente. Ele não diz o que é. E aí o que acontece, né? Nessa noite de guerra em que o nosso Tintagel estava batalhando lá, né? Merlin faz um feitiço, o Uther Pendragon toma a aparência daquele rei, vai até o castelo, né? E acaba tendo relações sexuais com Igraine, né? Igraine é a mãe de Morgana, né? E logo no primeiro capítulo aqui da narrativa, nós vamos saber que também Igraine, junto com Uther Pendragon, é também o pai de Arthur, né? Só que logo no final da narrativa a gente sabe que o rei Tintagel é morto em batalha e Uther, ele assume a mulher, o castelo, né? E usurpa muito antes de Tintagel morrer, né? A esposa dele, e daí nasce o Arthur. Só que o menino nasce de repente, Merlin pede para que de presente a vida do menino e o Uther Pendragon tem que dar. E Arthur, ele é criado longe da sua irmã, meia-irmã Morgana, da sua mãe Graine e também do seu pai, né? Logo, Uther Pendragon é um homem sanguinário que vive pela espada, acaba morrendo e com sua morte os reinos né, o reino se estilhaça, ficam pequenos ali, né, reinos medievais, feudos. E o interessante dessa história aqui é que eu estou trabalhando com os alunos, né, fazendo uma pequena revisão do travadorismo, na novelas de cavalaria que se passa, né, na Idade Média, ali por volta do século XII. A narrativa, né, o escritor dessa narrativa, Thomas Malory, ele viveu no século XV. Aqui, de acordo com a informação, né, que ele viveu, escreveu no nono reinado de Eduardo IV, né, de 1469 ou a 1460, né, depois de Cristo, né? Então, século XV aí, ou seja, nem o Brasil tinha sido descoberto ainda. A história desse Thomas Malory é bem interessante, o escritor da narrativa. Ele acabou sendo preso e na prisão começou a ler muitas novelas de cavalarias, muitas coisas, e fez essa narrativa pra gente. Fez tipo, certo dia, né? O nosso querido Arthur estava com o seu pai de criação e o seu irmão de criação, né, o qual ele servia como escudeiro, né? Arthur era escudeiro do menino. Inclusive, eu esqueci o nome do menino, eu vou colocar aqui embaixo. Aí, né, Arthur tá com seu irmão de criação lá, vai ter um torneio e de repente aparece uma pedra. Algumas pessoas falam que é uma pedra, outros falam que é uma bigorna, né? Uma bigorna que é tipo um negócio de ferro e tem uma espada fincada lá, né, nessa bigorna. E aí diz, olha, o guerreiro que ganhar a batalha, ele vai ser o novo rei, vai unir todos os reinos, né? E aí o irmão de criação de Arthur está ali batalhando também, né, lutando as justas, e de repente ele se liga que perdeu a espada, olha só. E aí Arthur, que é o escudeiro, né, que cuida da armadura e tudo, tem que arrumar uma espada, e de repente ele sai andando atrás de uma espada,
e do nada ele vê aquela espada ali na bigorna, ali perto da abadia da igreja, e ele, vou pegar essa daqui mesmo, e pega a espada, deixa que, oh, virou Arthur, o rei, né, lá da Inglaterra, o rei de Camelot. E aí, né, lógico que como ele tirou a espada, não foi fácil. O vencedor daquelas justas, né, disse, olha, você aqui é muito pequeno, você não pode ser rei, e eu vou duelar com você. Só que Arthur vence, ele disse, ó, somente o filho de Uther Pendragon para ter toda essa ousadia e essa força, e eu vou me render a você. E aí Arthur se torna o grande rei da Inglaterra. E Arthur, com sua peculiaridade, ele cria muitas coisas, né? Mas a que ficou mais famosa é, né, a Távola Redonda, que geralmente o rei, ele tinha um trono que se destacava dos demais, né? O trono do rei tinha aquelas coisas, né, apontando para o céu, sempre o mais alto, mais perto da elevação. Mas ali na Távola Redonda era uma tábua, uma mesa redonda, e as pessoas se sentavam em par de igualdade. Só tinha um lugar que era distinto, que era a cadeira do cavaleiro. O único assento singular que tinha no lugar era o assento perigoso, que está na página 8, né, que era apenas um lugar chamado assento perigoso, deveria permanecer vago até que um cavaleiro puro, que nunca houvesse feito mal algum, pudesse sentar-se nele. Se outra pessoa sentasse ali, ela morreria, de acordo com a inscrição dourada na cadeira. Então ali Arthur junta vários cavaleiros, né? Alguns já estavam lá, outros ainda estavam se formando ali, organizando seu assento, e esse assento estava ali, né, puro e selado. Mais à frente, a gente vai acompanhando Arthur, né, em suas andanças, em suas aventuras. E certo dia ele está andando perto de um lago, e aí ele encontra um cavaleiro muito misterioso, né, e ele começa a duelar com esse cavaleiro. E esse cavaleiro nada mais é do que o Lancelot do Lago, né? Que é um guerreiro. Aqui ninguém vai passar. E Arthur, eu vou passar sim. E os dois começam a brigar. E é um papapá, uma guerra medonha. E Arthur se vê ali numa situação meio precária, né? E decide então, né? Não, não vou perder para esse cara. Eu vou pegar minha espada mágica e vou dizer agora. E Arthur usa a espada mágica e acaba vencendo o Lancelot, mas também perdendo a sua espada. E nesse momento é uma parte muito interessante na narrativa, porque Arthur, ele se mostra, né, sendo diferente dos demais, porque ele se arrepende, né? Arthur é muito Davi, sabe? É aquele cara que erra, ele é valente e corajoso, às vezes é um pouco insano também em relação aos desejos, mas aí ele se arrepende, pede perdão e assim vai, né? E Merlin até diz, olha, Arthur, né? Enfim, aí Arthur acaba metendo ali, né, a espada quebra. E aí vem uma das cenas que eu acho mais legais. Quando a espada quebra, Merlin diz, lança a espada, né, o resto que sobrou dela dentro do lago. E Arthur diz, não, eu não vou lançar, eu quero guardar de lembrança o que ficou. Mas aí, quando o Arthur joga, né, vai saindo, como vocês viram na imagem, né, a espada pela mão da dama do lago, né, a senhora do lago. E aí ela diz, olha, eu vou te devolver essa espada, mas você vai me dar um presente depois. Sempre assim, né? A magia dá com a mão e pega com a outra. E aí é interessante que quando a espada sai, né? Aí o Merlin pergunta, e aí, qual é o mais importante, a espada ou a bainha? E Arthur diz, não, a mais importante é a espada, porque ela é quem derrota os inimigos. E Merlin diz, não, o mais importante é a bainha. Enquanto a espada estiver dentro da bainha, é sinal de que você foi inteligente, organizou bem seu reino e não precisou derramar sangue. Então, assim, gente, é muito interessante, né? Esses momentos, assim, da narrativa. Neste momento também, né? Arthur olha ao lado e vê que o pobre do Lancelot tá lá todo, né? Mais para morto do que para vivo. E então ele diz assim, não, Merlin, pega aí sua magia, salva esse homem aí. Aí Merlin diz assim, homem, deixa esse homem morto. Ele não vai fazer muito bem para seu reino, não. Aí Arthur, não, salva ele, porque por minha vaidade, não queria perder, usei a magia para derrotá-lo, ele não merece morrer. Enfim, Lancelot vai se tornar um dos cavaleiros da Távola Redonda, só que quando ele chega lá no reino, olha para a rainha, né, e se apaixona por ela. E Lancelot, né, fica devastado pela rainha de Arthur, que
que vocês, não sei se vocês já ouviram falar, um nome bem lindo, né? Guinevere, um nome bem interessante. Guinevere. E ali tem várias coisas, gente, na história do Rei Arthur, que eu não vou falar mais, porque se eu falar, vai perder a graça. Eu só sei que tem muita coisa aqui. Tem queda, redenção dos cavaleiros, né? O cavaleiro, é interessante que essa narrativa aqui, por ser, né, uma novela de cavalaria, representa bem o ambiente da época, né? Na época da Idade Média, no século XII, né, 12, 13, 14, 15, por aí, em que os cavaleiros, assim, o escritor viveu no século XV, mas a história se passa lá no século XII para trás, né, que era na época em que as pessoas viviam ali na Idade Média, o país sendo invadido, né, por bárbaros de todos os tipos, né, que você possa imaginar, por mouros, né, enfim, muitas, e as pessoas, os cavaleiros, eles tinham essa questão de defender o cristianismo, defender a fé cristã e também, né, lutavam contra a sua própria carne. O guerreiro, o homem, o cavaleiro medieval, ele tinha que ser puro, né? É tanto que vai aparecer uma cena aqui que os cavaleiros tinham que ir atrás do Santo Graal. O que é o Santo Graal? É o cálice da última ceia de Jesus Cristo, né? E só quem podia encontrar esse cálice era o cavaleiro puro. E vocês vão saber mais na frente quem é o cavaleiro puro que vai sentar no assento perigoso, né? Que se uma pessoa ruim sentar, ela morre, né? Ela se lasca. Então aqui a história é basicamente isso, gente. Vocês vão ver o rei Arthur tentando governar, Lancelot e Grain lutando contra o desejo para se manter puro, para manter a honra deles, é a honra, né? Lancelot, ele gosta de Arthur, ele ama Guinevere, ele sabe do desejo que ele sente pela mulher do amigo, né? Mas ele luta contra isso. Então é um livro que mostra assim essa questão da humanidade mesmo das pessoas, né? Lutando contra os seus desejos, sua... Gente, é um livro lindo. E esse livro aqui, você encontra em PDF. Ele é um livro que ele está em PDF gratuitamente, né? É, mas ele é uma narrativa muito curta. Vocês vão ver que, para você ver, eu li em poucas horas, na frente não, em um consultório médico. Então aqui vocês podem achar essa capa aqui, que vai ser ele. Mas aqui, fechando um parênteses aqui e abrindo outro, eu vou mostrar para vocês outras versões desse livro que, se vocês quiserem, podem procurar. Por exemplo, tem essa edição aqui da Martin Claret, ou da Zahar, né? Que é linda, gente. Ela é cheia de imagens, de gravuras, ó. Aqui, como vocês podem ver, esse livro aqui do Kindle e PDF que eu levei para os meus alunos são só 33 páginas. Aqui são várias páginas, porque é bem detalhado. Aqui tem mais histórias, né? Aqui o Rei Arthur, ela é bem detalhada, tem mais descrição do espaço e tudo mais, não é uma coisa resumida, né? Aí, para você acompanhar também os cavaleiros, porque nessa narrativa que eu comentei com vocês, você acompanha só a história de Arthur. Mas aqui tem vários cavaleiros que você acompanha: Lancelot, Tristão, Percival, acho que é assim. E Tristão, gente, é uma narrativa muito legal. Tem até essa versão aqui da Martin Claret, né, que é uma versão romântica também de uma novela de cavalaria, uma lenda medieval celta de amor, Tristão e Isolda, né? Também, que vocês quiserem ler, é muito linda, né? E esse livro aqui, ele ficou bem famoso na década de 90, 2000 por aí, que foi o boom, né? Porque antes veio os livros primeiro, mas depois veio o filme, e o filme é super famoso. Todas as jovens da minha época começaram a virar Wicca, gente. Wicca como é que fala? É a religião da magia, da bruxa, da mãe, tal qual aqui diz nesse livro aqui, né? E todo mundo virou Wicca porque queria, né, ser igual Morgana Le Fay aqui. E curso inverso, né? É quando o cristianismo, né, na história aqui, né, o cristianismo, ele vai sendo, como é que eu vou dizer, agregando dentro da própria religião elementos da magia, porque, por exemplo, o rei Arthur é cristão, ele quer defender os preceitos cristãos, mas ele vive ali pedindo ajuda a Merlin, a Senhora do Lago, que são elementos da cultura celta, né? Então, a gente vê que houve mesmo, sabe, esse, vamos dizer assim, aí, né, dentro da Igreja Católica, elementos do paganismo. E eu, né, conheci essa obra do Rei Arthur por meio desses livros aqui. Eu não tinha lido ainda a história de Arthur, nem na escola, nem nada.
E aí eu fui me envolvendo, né, com essa questão da Wicca por causa dos livros, para você ver como é interessante, né? Mas eu me converti depois, glória a Deus e aleluia, né? Mas assim, faz parte da minha história, eu comento como se fosse uma cientista normal, sabe? Mas eu queria comentar com vocês sobre o poder que o livro tem, né? Mas assim, hoje em dia eu tenho uma relação de amor e ódio com esses livros, ao passo que eu gosto deles porque me tornaram a leitora que eu sou hoje. Por outro lado, depois de adulta, nós soubemos, né, os leitores desse livro, que a filha da escritora, né, Marion Zimmer Bradley, ela teve, praticou abusos diversos com a filha. Então, assim, para mim, eu fico muito. Às vezes eu leio a obra, mas às vezes eu fico, sabe? Mas, assim, eu sei que parece que a mãe dela não recebe o dinheiro pelos livros comprados, né? Mas, assim, é bem triste saber, né, que uma escritora que você gostou tanto não foi uma boa pessoa. Eu recomendo demais. Esse livro aqui é 10 estrelas, né? Então é isso. Tchau para vocês. Boa noite. Espero que tenham gostado. E levem para seus alunos lerem. Vão gostar.